Partiu leitura? Bora lá! Venha se aventurar com a gente no Clube do Livro da Associação Tocando em Frente. Inscreva-se, curta, compartilhe. As Irmãs, capítulo 14. Candy, Chris e Sabrina deixaram Connecticut às 6 horas da manhã no sábado. Chris dirigia, Sabrina conferia sua interminável lista e Candy lixava as unhas. Tinha marcado uma massagem na sua academia naquela tarde. Como pode marcar massagem? Perguntou Sabrina com ar de pânico. Estamos mudando. Isso é muito estressante para mim, respondeu ela calmamente. Tenho dificuldade de transição para lugares novos. Meu antigo terapeuta disse que tinha algo a ver com mamãe ser mais velha quando me teve. Uma mudança é uma coisa muito traumática para mim. Também nunca durmo bem em hotéis. Então precisa de uma massagem? Sabrina encarava sem expressão. Odiava esse tipo de bobagem voodoo. Karma, aromaterapia, incenso, experiências recriadas a partir do útero. Era uma pessoa prática demais para ouvir toda essa baboseira sem dizer algo rude a esse respeito. Chris sorriu consigo mesmo ao ver o rosto dela. Ele a conhecia bem, assim como Candy. Sei que acha que é bobagem, mas me ajuda. Preciso ficar centrada. Tenho manicure e pedicure agendadas depois. Pedicure ajuda você a ficar centrada? Sabrina estava começando a fervilhar. E ainda eram 6:30 da manhã, o que era parte do motivo. Tinha ficado de pé até as 2, ajudando Annie a empacotar e concluindo algumas tarefas que trouxera do escritório. O trabalho de Sabrina nunca acabava, e agora ela estava extremamente cansada e ainda não tinham nem começado. A empresa de mudança chegaria às 8 para entregar tudo o que haviam selecionado no dia anterior. Tudo que Candy estava levando era uma pilha de bolsas Louis Vuitton e 2 malas que apanharam em sua cobertura. Só estava levando roupas. A decoração estava sendo fornecida por Sabrina e o senhorio. Massageiam os pés quando faço pedicure, disse Candy com afetação. Sabia que todos os seus centros nervosos estão nos pés? Pode-se curar praticamente qualquer coisa com uma massagem nos pés. Li um ótimo artigo sobre isso na Vogue. Candy, eu te amo, mas se não calar a boca, talvez tenha que te matar. Tive que lidar com 4 casos novos essa semana. Minha secretária pediu demissão. Annie teve 14 ataques de raiva e papai não para de chorar 1 mês. Encaixotei meu apartamento, Bella e Zoe tiveram diarreia pela casa inteira. E eu limpei, você não. Devo acrescentar, estou com uma maldita dor de cabeça. E hoje estamos de mudança. Por favor, não me fale de pedicures, porque isso me dá nos nervos. Você está sendo hostil e muito mesquinha, disse Candy com lágrimas nos olhos. E isso só me faz sentir ainda mais falta da mamãe. Estava sentada no banco traseiro da Range Rover de Chris, e Sabrina se virou para ela com um suspiro. Desculpe, só estou cansada. Também sinto falta da mamãe. Estou preocupada com todos vocês. Você está perdendo peso. Papai está deprimido, mamãe se foi e Annie está cega. E estamos de mudança. Isso é tudo que consigo suportar. Quer que eu agende uma massagem para você também? Ofereceu Candy, fazendo um esforço para vencer a distância. Mas os 13 anos e a diferença de personalidade entre elas tornava isso desafiador, principalmente àquela hora da manhã, com tão pouco sono. Sabrina sentia-se num carrossel de velocidade vertiginosa, prestes a ser atirada no esquecimento em 1 milhão de estilhaços. Estavam acontecendo mais coisas do que ela poderia suportar, mas apesar disso, tinha que lidar com elas. Apenas não havia outra escolha. Ela era a escolha. E Candy não. Era um bebê, assim como o pai.
E agora N também, apesar de tudo, por forças maiores. Todos eram bebês e ela, de repente, era mãe. E ela nunca quis o cargo. Prefiro ficar e organizar a casa, respondeu Sabrina com honestidade. Não estava acostumada a ser paparicada, nem a se paparicar. Para Candy, isso era parte do seu trabalho nos últimos 4 anos. Prefiro deixar o lugar pronto para todas vocês, para que possamos nos mudar e ficar lá amanhã. Acha que o papai vai ficar bem sem a gente? Perguntou Candy, parecendo preocupada. Tem que ficar. Não há alternativa. Outras pessoas sobrevivem. Ele não pode se mudar conosco. Aquilo teria sido demais. Você e Anne podem ficar lá com ele de vez em quando esse mês. Você só volta a trabalhar em setembro e ela só começa a escola nessa época também. Vocês podem ir e voltar. Eu tenho que trabalhar. Mas ele vai ficar sozinho a partir de setembro. Ele tem que se acostumar logo com isso. Candy fez que sim com a cabeça. As duas sabiam que era verdade. Estavam na casa na rua 84 Leste às 7h55, depois de pararem no Starbucks. Sabrina se sentiu melhor com um cappuccino no estômago. Chris também. Candy pegou um imenso café gelado que devia manter os nervos dela em alerta por uma semana, mas alegou adorar. Bebia 4 deles todos os dias quando estava trabalhando na cidade. Não era surpresa não comer. Estava embriagada de cafeína o tempo inteiro e fumava, o que também inibia seu apetite. A empresa de mudança já estava lá quando eles chegaram e logo colocaram a mão na massa. Há 1 hora tinham descarregado o caminhão. Depois passaram o resto da tarde desempacotando as caixas e os engradados. Às 6 havia coisas por toda parte. Louça, livros, pinturas, roupas. O lugar estava uma verdadeira confusão e Sabrina estava tentando colocar seus pertences onde os queria, com a ajuda de Chris. Candy havia saído há 2 horas para sua massagem manicure e pedicure, dizendo que estaria de volta às 7. Sabrina ligou para o pai e disse que passariam a noite na cidade, na casa nova, para arrumar a bagunça. Ele informou que ele e Anne estavam bem. Disse que estava fazendo jantar para ela, o que significava rolinhos primaveras congelados e sopa instantânea. Sabrina sorriu. Soava melhor do que no resto da semana e disse que Anne estava ajudando. Havia posto a mesa. Eram todos crianças de novo. Por enquanto, eram melhor que qualquer um deles podia fazer. Chris estava carregando uma imensa caixa de jogos para a sala de lazer lá em cima, quando Sabrina cruzou com ele na escada, enquanto ela descia. Ele lhe soprou um beijo e disse que o lugar estava ficando ótimo. Ficaria, ela sabia, mas ainda não estava. Havia um longo caminho a percorrer, dias de empenho. E, em tese, iam se mudar oficialmente na noite seguinte. Estava pensando em pedir a Candy e Anne que esperassem 1 semana para se mudar, para que ela e Chris terminassem o trabalho. Anne não conseguiria se virar, com caixas por toda a parte e tudo revirado. Não conseguiria abrir caminho através de obstáculos. Quando ela chegasse, tudo precisaria estar arrumado e no lugar, para que pudesse aprender as localizações. Isso era bem óbvio para Sabrina. Candy ligou às 7h30 e disse que tinha encontrado um amigo na academia. Queria saber se Sabrina se importaria se ela fosse jantar com ele. Disse que não o via há 6 meses, desde que ele retornara de Paris. Ou Sabrina e Chris queriam que ela levasse algo para comer no jantar. Sabrina disse que estavam bem, que podia pedir uma pizza. Avisou a Candy que não voltaria para Connecticut naquela noite. E que, se quisesse, ela poderia dormir na casa na cidade, caso conseguisse encontrar os lençóis que levara na bagagem. Lençóis que Sabrina sabia serão da Patrese. Os dela era de uma liquidação da Macy's, que lhe eram ótimos. Candy disse que voltaria mais tarde. Iriam ao Cipriani, no centro, e provavelmente em alguma boate, adivinhou Sabrina.
Candy não saía com amigos há algum tempo e tinham sido semanas difíceis. Não se ressentiu pela falta de apoio, pois ela não era de muita ajuda mesmo. Era mais fácil não ficar com ela atrapalhando. Por que não fez ela voltar para nos ajudar? Perguntou Chris, parecendo surpreso. Acho que Sabrina era muito indolente com as irmãs, que geralmente tiravam vantagem dela porque era complacente e estava disposta a fazer tudo por conta própria. Acha mesmo que ela ajudaria em alguma coisa? Ela estragaria as unhas e passaria horas ao telefone. Prefiro cuidar disso sozinha. É por isso que ela não aprende, ralhou ele. Você dá muita mordomia para ela. É por isso que não sou mãe, respondeu Sabrina simplesmente. Nem quero ser. Eu seria péssima. Não seria não. Você seria ótima. E você é ótima com ela. Só acho que precisa ser um pouquinho mais dura, mais exigente. Elas são exigentes com você. Por que você tem que fazer todo o trabalho pesado? Quem fez dela princesa encantada e você a Cinderela esfregando o chão? Você tem tanto direito de ser princesa quanto ela. Deixe que ela esfregue um pouco, para variar. Eu te amo, disse Sabrina sorrindo e depois beijando-o. Prefiro ficar a sós com você. Os ajudantes da mudança finalmente tinham ido embora e eles estavam trabalhando sozinhos e estavam em paz. Fizeram uma pausa meia hora depois, colocaram lençóis na cama dela e acabaram fazendo amor. Permaneceram deitados nos braços um do outro por 1 hora depois disso. Foi perfeito, como sempre era. Sabrina cochilou nos braços dele até que enfim se levantaram e voltaram a desencaixotar e colocar as coisas no lugar. Era a primeira vez em 1 mês que Chris sentia que tinha a completa atenção dela, que pelo menos por 1 hora ela lhe pertencera de novo. Era um verdadeiro paraíso e lhe deu esperança de que a vida deles talvez voltasse ao normal novamente um dia. Não conseguiu deixar de imaginar quando. Em Connecticut, o pai tinha feito o jantar para Anne. Ela não quis reclamar, mas os olhinhos primavera congelados estavam horríveis, embora a sopa estivesse quase decente. Ele se desculpou por suas questionáveis habilidades culinárias e Anne riu dele. Deve ser genético, papai. Também não sou uma grande cozinheira. Ele lhe entregou um sorvete depois de perguntar se queria de chocolate ou baunilha, com cobertura de chocolate amargo ou ao leite. Ela escolheu de baunilha com cobertura de chocolate amargo e estava saboreando-o quando ouviu a campainha. O pai foi atender enquanto ele esperava na cozinha. Pôde ouvir uma voz feminina falando com o pai e as palavras "que surpresa" sendo emitidas pelo pai, mas não prestou atenção nisso até terminar seu sorvete e seguir as vozes para ver o que ele estava fazendo e quem era. A essa altura, ele estava parado lá fora, no gramado da frente, falando com uma mulher cuja voz ela não reconheceu. Tudo o que pôde perceber era que soava jovem. "Lembra-se da Anne, não é?" disse ele à mulher desconhecida quando Anne se aproximou. "Ela está bem crescida agora. E cega", acrescentou Anne para causar choque. Andava dizendo coisas assim há semanas. Era sua maneira de expressar sua raiva. Sabrina tinha apontado diversas vezes, da maneira mais gentil possível, que ser rude com as pessoas não traria sua visão de volta. Era impróprio para Anne agir assim, ou tinha sido até agora. Sim, a voz do pai ficou melancólica imediatamente. Ela estava no acidente com a mãe. Anne ainda não sabia com quem ele estava falando. "Quem é, papai?" perguntou ao se aproximar deles. Podia sentir o perfume estranho que era feito de lírios do vale. "Lembra-se da Leslie Thompson? O irmão dela frequentou a escola com Tammy." "Não lembro não", disse Anne sendo honesta, enquanto a jovem se apresentava. "Oi, meu irmão Jack frequentou a escola com Tammy. Sou a irmã mais velha."
Sabrina e eu fomos amigas. Sim, por cerca de 5 minutos, pensou Anne consigo mesma. Lembrava-se dela agora. Era mais velha do que Tammy e mais nova que Sabrina. Eram uns horrorosos alpinistas sociais. E sua mãe não gostava deles. Recordava que a garota era uma loira bonita que Sabrina disse ser uma vagabunda, pois passou uma cantada no seu namorado. Sabrina tinha 17 anos e era veterana na escola. Leslie tinha 15 e era o que sua mãe chamava de interesseira. Sabrina nunca mais a deixou voltar a visitá-la. Acabei de chegar da Califórnia e soube da sua mãe. Vim dizer a vocês o quanto lamento. Anne conseguiu ouvir algo mais na voz, mas não tinha certeza do que. Antes disso, quando estava falando com o pai, havia um som alegre, acolhedor, que agora soava irritado, como se estivesse aborrecida por Anne estar ali. Era uma maldição estar tão ciente agora. Anne, de repente, estava ouvindo nuances que nunca escutara antes. Era como ouvir a mente das pessoas. Algo estranho. Ela nos trouxe uma torta de maçãs, disse o pai alegre. Feita em casa. Estávamos mesmo para comer a sobremesa. Gostaria de entrar e juntar-se a nós? Anne franziu a testa ao ouvir. Por que o pai estava mentindo? Tinham tomado sorvete. Imaginou que ele estava sendo educado. Não, tudo bem. Tenho que ir embora. Só queria dizer oi e dizer o quanto lamento. Jack mandou dizer que lamenta também. Quando volta para a Califórnia? Perguntou Anne sem qualquer razão específica, mas fez soar como se esperasse que fosse em breve. Não vou voltar, na verdade. Vou ficar com meus pais enquanto procuro um apartamento na cidade. Eu estava morando em Palm Springs e acabei de me divorciar. Fiquei lá por 10 anos e acabei bem enjoada de lá. Então agora estou de volta, disse com uma alegria na voz de novo, enquanto Anne fazia que sim com a cabeça, processando a informação. Vou me mudar para a cidade também, explicou Anne, embora Leslie não tivesse perguntado. Estamos nos mudando amanhã, Candy, Sabrina e eu. Que pena, disse Leslie enquanto Anne sentia outro sopro de perfume dela, decidindo que era doce demais. Aposto que seu pai vai ficar solitário quando se forem. Sim, vou sim, respondeu ele depressa. Então Leslie disse que tinha que ir e se despediu de ambos. Não suma, Leslie. Apareça quando quiser, falou o pai. Então Anne ouviu a porta do carro bater e ela ir embora. Por que disse isso? Perguntou Anne, franzindo a testa, mesmo que não pudesse ver. Teve que pegar o braço dele para voltar para dentro de casa. Tinha ficado ligeiramente virada na direção contrária. Isso de não suma. O que devia dizer? Ela nos trouxe uma torta de maçãs, a qual ele clicava na outra mão. Não queria ser grosseiro, Anne. E por que ela apareceu aqui? Não a vemos desde que Sabrina era veterana no colégio. Ela ponderou sobre isso por um minuto enquanto entrava em casa. Depois, largou o braço dele. Podia andar pela casa sem ajuda. Estou cheirando algo podre no ar. Na verdade, o que ela tinha sentido era cheiro de lírios do vale em excesso. Que bobagem, Anne. Ela é uma boa moça que conheceu vocês quando eram crianças e ouviu sobre sua mãe. Essa é a questão, papai. Não seja tão ingênuo. Não seja tão paranoica. Uma moça dessa idade não viria atrás de mim. Eu já te disse, não vou sair com ninguém. Estou apaixonado por sua mãe e sempre estarei. Anne ficou preocupada mesmo assim. Desejava tê-lo visto e avaliado a situação por si mesma. Fez uma anotação mental de mencionar isso a Sabrina quando ela voltasse para casa. Não gostava da ideia de mulheres perseguindo seu pai. Em especial, garotas como Leslie Thompson, caso ainda fosse como na época em que eram mais jovens. Tudo o que realmente recordava era de muito cabelo loiro e Sabrina dizendo que ela era uma vagabunda. Anne só tinha 9 anos. Porém, se lembrava da irmã mais velha ter ficado muitíssimo zangada.
Era engraçado como as coisas assim deixavam uma impressão permanente. Ela seria vagabunda na mente de Annie pelo resto da vida, com base em seu comportamento aos 15 anos. Annie pôs os pratos no lava-louça depois disso. O pai comeu um pedaço da torta e disse que estava excelente, e Annie bufou em resposta. Os dois foram para o andar de cima em seguida. Annie estava animada com a casa nova e a mudança no dia seguinte. Era quieto demais ali, sentia-se isolada. Seria bom viver na cidade, mesmo que seus movimentos fossem limitados e ela não pudesse sair sozinha. Seria uma mudança revigorante. Ela permaneceu sentada em silêncio no quarto por um tempo, ouvindo música, pensando em sua vida em Florença. A pintura, a visita a Siena, suas intermináveis horas na Galeria Uffizi, os meses com Charlie. Ainda sentia falta dele e desejava poder ter ligado, apenas para dizer alô. Ainda estava chocada por ele ter encontrado alguém tão rápido e alargado, mas ao menos não tinha lhe dito que estava cega. Então ele não estava lamentando por ela. Ligou para Sabrina, que disse que tudo estava indo bem com a mudança, e para Temi, em Los Angeles, que estava sozinha em casa num sábado à noite. Disse que estava dando banho em Juanita e lavando a roupa. Era triste perceber que nunca veria o rosto delas de novo, que nunca olharia em seus olhos. Podia pressenti-las e ouvi-las, tocá-las, mas se lembraria delas pelo resto da vida da maneira como eram agora. Nunca envelheceriam em sua mente, nunca mudariam. Foi dormir pensando nisso e sonhou que ela e Charlie estavam assistindo ao pôr do sol em Florença, mas quando se virou para lhe dizer algo, dizer que o amava, ele tinha desaparecido.